João 5, 16 a 30. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Que Deus nos abençoe nesta breve meditação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Semana após semana, nós aqui na Catedral e milhares de igrejas ao redor do mundo, milhares de cristãos ao redor do mundo, recitam essas palavras do credo apostólico. Mas o que significa confessar que Jesus é o único Filho de Deus? O que significa dizer que o Deus da Bíblia tem um filho? E é sobre isso que vamos meditar brevemente nessa manhã. O título: Filho de Deus aplicado a Jesus. Então, crianças, você já sabe o que fazer. Divida sua folhinha em 4 partes, faça aquele ponto de interrogação estilizado, bem artístico, escreva novamente: quem é Jesus? Essa é a pergunta do nosso advento aqui pela manhã. Quem é Jesus? Durante essa semana, ao me preparar para essa manhã, eu descobri 2 coisas muito interessantes e que me deixaram um pouquinho perplexos, até pelo menos ontem à noite. Embora Filho de Deus seja a confissão mais elementar, você perguntar, acho que a qualquer criança aqui, por quem é Jesus? E quase que imediatamente a resposta será: ele é o Filho de Deus. Eu descobri, na verdade eu relembrei, eu já não pegava nesse ponto da teologia há algum tempo, eu relembrei que essa é uma das descrições mais complexas e mais difíceis de você tratar a respeito de Jesus. Então, um dos livros que eu consultei, uma teologia do Novo Testamento, o estudioso George Eldon Ladd, ele escreveu o seguinte: a expressão messiânica, o Filho de Deus, é a mais importante no estudo da autorrevelação de Jesus. Na história do pensamento teológico, essa expressão conota a divindade essencial de Jesus Cristo. Entretanto, é que você fica com medo, né? Entretanto, você já, vem coisa aí. Entretanto, ao abordarmos o estudo dessa expressão nos evangelhos sinóticos, também em João, não devemos concluir, sem um estudo cuidadoso, que a expressão comunica essas conotações profundas, pois já se tornou fato histórico que essa expressão foi usada na literatura religiosa do judaísmo e do Antigo Testamento, preste atenção agora, com significados diversos daqueles que costumeiramente reconhecemos. E aqui que está o nó.
existe uma diversidade de significados do título Filho de Deus no Antigo Testamento. Vou mostrar alguns deles daqui a pouquinho. Então, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Puxa vida, eu não lembrava que o negócio era tão complexo, né? Mas a segunda coisa que me chamou a atenção, acho que vai chamar a sua também, é a seguinte: eu leio os livros, leio os comentários, mas também eu vou lá no nosso oráculo, né, no Google, e botei lá no Google, Jesus, Filho de Deus, título, que é para não trazer música, nada disso, título. Eu queria artigos, queria alguma coisa que me mostrasse o título Filho de Deus aplicado a Jesus. Qual não foi a minha surpresa? Que a terceira ocorrência do Google, depois da Wikipédia, né, óbvio, e da Amazon, que tinha um livro lá, né, e pelo meu movimento na Amazon, ele já botou lá como segunda ocorrência. Mas a terceira ocorrência era uma página islâmica. Era uma página islâmica. Um artigo, né, dividido em duas partes, analisando o título Filho de Deus aplicado a Jesus Cristo. Óbvio que eles não concordavam com isso, né? A direção do artigo era muito óbvia. Ele estava tentando demonstrar exatamente que Jesus não era esse único Filho especial de Deus, mas que, na verdade, lembra daquela diversidade de significados que eu falei que mostra a complexidade desse estudo? Foi exatamente esse argumento deles. Filho de Deus, por ter uma diversidade de significados, quando Jesus aplicou esse título a si mesmo, ele não estava se colocando como alguém especial, mas sim como um igual aos outros. E que outros são esses? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, antes de entrar nesse texto, que vai resolver algumas dessas questões, né, eu vou mostrar então que significados eram esses do Antigo Testamento, principalmente, até no Novo Testamento, e dar aqui uma ideia do qual é o argumento islâmico para tratar desse assunto, tá? Então, crianças, no segundo quadrinho você vai desenhar assim vários bonequinhos juntos, né? Pode ser bonequinho palito mesmo, e você vai escrever uma frase. Não fique chateado comigo, né? Não fique assim, pastor, ficou maluco, né? Não, eu vou explicar. Você vai desenhar vários bonequinhos e vai escrever assim: há vários filhos de Deus na Bíblia, ok? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Há vários filhos de Deus na Bíblia. E isso é verdade. E o artigo islâmico estava certo nisso, né? A expressão filho de Deus é aplicada a várias pessoas na Bíblia. Por exemplo, em Jó 1,6 é aplicado aos anjos. Os anjos são chamados filhos de Deus. Na NVI tem uma notinha de rodapé, né, que bota anjos, aí bota uma letrinha, filhos de Deus. Lá no original, filhos de Deus. Adão é chamado filho de Deus. Quando você vai ler a genealogia de Jesus em Lucas, você vai lá, fulano, filho de Cicrano, filho de Adão, filho de Deus. Qual é o significado aí? Os anjos foram criados por Deus, Adão foi criado por Deus. Mas lá em Êxodo capítulo 4, Israel, o povo de Israel, também é chamado filho de Deus. Êxodo 4, 22. Em que sentido Israel é o primogênito de Deus? No sentido que Deus escolheu Israel para ter aquele povo como o seu próprio filho, para cuidar, para ser o pai que instrui, que disciplina. Ainda no Antigo Testamento, nós vemos uma menção em 2 Samuel 7, 14, a um descendente de Davi chamado de filho. O texto diz: eu serei seu pai e ele será meu filho. A referência mais próxima é a Salomão, o filho de Davi, que seria também filho de Deus nesse sentido. E quando a gente vai para o Salmo 2, aquela menção, né, tu és meu filho, hoje te gerei, ela se aplica a qualquer rei da descendência de Davi. Então os reis de Israel eram chamados de forma especial filhos de Deus. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós temos também uma referência à igreja, aos membros da igreja, aos crentes, como filhos de Deus. Paulo fala, por exemplo, aos Gálatas: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, partindo disso, partindo dessa diversidade de aplicações, de referências, o que o artigo islâmico disse? Olha, Jesus estava se colocando exatamente como um desses.
Filho de Deus não é um título exclusivo de Jesus. Era aplicado aos reis, foi aplicado a Adão, era também dos anjos. Então, por que Jesus é especial? O artigo defendia que Jesus não era especial. Ele era um filho de Deus no sentido que ele era profeta de Alá. Vamos colocar dessa forma aqui. Então, eles defendiam isso. E citações bíblicas. O cara leu a Bíblia para isso, viu, gente? Tinha um monte de referência bíblica. Eu fiquei assim impressionado. Não era muito profundo o estudo, mas tinha uma boa substância bíblica. Eu vou ler só um trechinho do artigo para vocês entenderem qual é a questão aqui. Diz assim lá o articulista islâmico: então, novamente, o que significa filho de Deus? E se Jesus Cristo tem direito exclusivo ao termo, por que a Bíblia registra, por exemplo, porque eu, Deus, sou um pai para Israel e Efraim é meu filho primogênito? Ou ainda, Israel é meu filho, meu primogênito. Adotando o contexto de Romanos 8,14, que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, muitos eruditos concluem que filho de Deus, o título, é metafórico. E tal como Cristo ungido, ele não implica em exclusividade. Não sei se você lembra quando nós falamos de Jesus, o Cristo, nós mencionamos isso. Os profetas eram ungidos, os reis eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos, os reis eram chamados de ungidos, Messias. Mas em Jesus, isso toma uma forma diferente. Para ele convergem todas essas coisas. Aí o articulista islâmico continua: aqueles que refutam, olha só, ele já antecipa a refutação cristã. Aqueles que refutam, citando Mateus 3,7, eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo, fazem vista grossa para o fato da Bíblia descrever muitas pessoas. Israel, Adão, são incluídos como filhos de Deus. Segundo Samuel 7,14, ele está citando os textos todos aqui. Então, perceberam? Eles estão apelando para a diversidade de significados da expressão filho de Deus, para tentar demonstrar que ela não era exclusiva de Jesus, e que por isso Jesus não pode ser tratado como Deus encarnado. Jesus não pode ser tratado como um ser divino, não pode ser adorado como Deus. Irmãos, sim, a gente tem que reconhecer a dificuldade disso. A gente está numa encruzilhada aqui. Até certo ponto, o que esse articulista islâmico escreveu está certo. As referências bíblicas falam de vários filhos de Deus nesse sentido. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê os autores do Novo Testamento aplicando a Jesus a expressão filho de Deus também em vários sentidos. Mas o importante aqui, e que o articulista lá não percebeu, é que em Jesus todos esses significados convergem para ele. Então, se chamavam o rei de filho de Deus, Jesus é rei. Se chamava o primeiro Adão, o primeiro filho de Deus, o último Adão, Cristo, é filho de Deus. Então, veja, não é só que esses vários significados existam, mas em Jesus eles encontram a forma completa. Se Israel foi chamado filho de Deus, quem é Jesus? É o perfeito Israel. É aquele que permanece de pé quando Israel caiu, tentado no deserto. Perceberam o que está em jogo aqui? Jesus é o único, o unigênito, como o pastor John já tratou muito bem disso no domingo à noite passado. Então, o que ele não percebeu, o que o articulista lá não percebeu, não sei se de propósito ou porque falta, evidentemente, a iluminação do Espírito, é que em Jesus Cristo, esses títulos todos, essas referências todas, encontram a sua perfeição final. E quando ele diz que Jesus nunca reivindicou ser Deus, aí eu acho que é um pouquinho de má fé mesmo. Porque o nosso texto diz exatamente o contrário. Parece que ele esqueceu de João 5. Parece que ele deliberadamente ignorou o contexto de João capítulo 5. Jesus nunca disse que ele era o Filho de Deus. Mentira. O nosso texto resolve essa questão, tanto para nós
quanto para qualquer muçulmano que ainda acredite nesses argumentos. Então vamos ao nosso texto aqui. Por que Jesus é o Filho de Deus? Um filho especial, um filho unigênito, para usar a própria terminologia de João. Então, crianças, na terceira parte aí do seu desenho, vocês vão escrever o número 1, como se fosse assim, o primeiro. Aí vai escrever assim: mas só Jesus é único. Então veja, na sua linha aí, existem muitos filhos de Deus, mas só Jesus é único. Há uma ilustração aqui que não é tão precisa para nós entendermos isso, mas quem lembra do Senhor dos Anéis, e especificamente dos Anéis de Poder, você vê que tem vários anéis de poder, mas tinha um anel. Lembra que Tolkien usou até essa expressão, um anel, no sentido de anel unigênito, o anel que controla todos os anéis, o anel para o qual convergem todos os outros anéis. Fica com essa imagem em mente, que é para você entender que existem os filhos de Deus, que eu já mostrei para vocês, está na Bíblia isso, mas existe o Filho de Deus, o unigênito, o único da sua espécie, que é Jesus Cristo. Então, rapidamente para o nosso texto, fique de olho nele, que nós vamos demonstrar então que tipo de Filho de Deus único é Jesus Cristo, e que ele reivindicou isso claramente. Qual é o contexto que nós estamos aqui? De uma cura no sábado. Um paralítico junto ao tanque de Betesda, Jesus o cura num sábado, e aquele homem é pego levando a sua maca no sábado, o que era proibido, pelas leis ali do judaísmo do primeiro século, aquele monte de filigranazinhas, não pode fazer isso, não pode. O que é trabalho no sábado? Não pode carregar a maca fora de casa, por uma distância grande. Esse homem é pego, é surpreendido pela polícia judaica, e ele aponta para Jesus como o autor dessa cura e aquele que mandou ele então ir para casa com a sua maca. E note que Jesus poderia ter entrado numa discussão aqui sobre o que é trabalhar no sábado. Vocês fariseus ficam dando regrinhas, não é bem assim, não é esse o espírito do mandamento. Você vê que ele não fez isso. Mas antes ele aproveita o ensejo, ele aproveita o contexto da cura para fazer uma declaração bombástica aqui. Qual foi a declaração de Jesus? Verso 17. Meu Pai continua trabalhando até hoje. Para um pouquinho. O Shabá de Deus Pai ainda é trabalho. É como se Deus não respeitasse a sua própria lei, colocando assim. Não, o dia de descanso de Deus ainda é o dia que Ele está trabalhando, reinando, soberano sobre a terra. Ele ainda está conduzindo a história. Veja só, meu Pai trabalha até hoje, continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. O que tem por trás dessa pequena frase de Jesus? Pelo menos 3 coisas aqui. Primeiro, quando Jesus se refere a Deus como meu Pai, ele está deixando muito claro para aqueles judeus que ele era um próprio filho de Deus. Ele próprio era filho de Deus. E até aqui os judeus lá poderiam, nós também somos, Adão também era, os 3 também são, até aqui. Mas a segunda coisa, nesse contexto aqui, Jesus está afirmando que tem o direito de fazer coisas no sábado que outros seres humanos não têm. Ele se coloca de fato como o Senhor do sábado, e por isso ele está declarando que a sua filiação a Deus é única. Ninguém mais tem autorização para fazer o que este Filho de Deus faz aqui no dia em que a lei deveria ser observada. E a terceira coisa, como justificativa do trabalho de Jesus no sábado, ele está se baseando no fato de que o seu Pai trabalha no sábado. O que Jesus está dando a entender aqui? Que ele tem as mesmas prerrogativas de Deus. Numa simples frase, ele se colocou igual a Deus. E sabe o que é interessante? Os judeus entenderam. É isso que o nosso amigo islâmico lá não entendeu. Os judeus entenderam o que Jesus está querendo dizer. Nessa conversa, não, Jesus nunca disse que era filho de Deus, ou se disse,
se colocou como um igual a outros filhos de Deus. Mentira! Porque se fosse assim, que motivo os judeus teriam de matar Jesus, de perseguir Jesus? Porque foi essa a reação. Você leu isso no texto comigo? Olha lá o verso 18. Por essa razão, ou seja, pelo fato de Jesus ter dito aquela frase, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Então a pergunta é: como assim Jesus nunca disse que era igual a Deus, que era divino, que era um Filho de Deus? Está aqui. Os judeus entenderam isso e por isso queriam matá-lo. E o que Jesus faz a partir do verso 19 é uma das declarações mais explícitas, mais claras, mais contundentes sobre a sua filiação única, peculiar, unigênita a Deus Pai. E aqui eu vou passar muito rapidamente por conta do nosso tempo. Primeira coisa que Jesus diz para demonstrar, os argumentos de Jesus para demonstrar que ele era o único, o unigênito Filho de Deus, está no verso 19. Eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho também faz. Aqui Jesus está dizendo: olha, a minha vontade e a do Pai são uma só, uma vontade eterna, e o que eu faço é um espelho perfeito do que o meu Pai faz. E, irmãos, nenhum judeu da época de Jesus, por mais piedoso que fosse, poderia reivindicar isso para si. Não, eu faço exatamente o que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó faz. Ninguém poderia falar isso. Isso é blasfêmia, porque isso é se colocar no lugar de Deus. Mas Jesus reivindicou isso. Eu faço o que o Pai faz e tudo aquilo que o Pai faz. A sua imitação do Pai é perfeita, é completa. Por quê? Porque ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, como disse o autor aos Hebreus. Segunda coisa, segundo argumento de Jesus é que há uma relação de amor entre o Pai e ele que jamais houve com qualquer outro filho de Deus. Verso 20: pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores. E que tipo de amor é esse? É o amor que vem desde a eternidade, o amor eterno, um amor especial. É o amor por meio do qual ele enviou o seu Filho em perfeita concordância de vontade, e é só por causa do amor do Pai pelo Filho que ele pode nos amar. Nós não éramos filhos dele, nós éramos filhos da ira, nós fomos feitos filhos de Deus, e só por isso Deus pode nos amar. A terceira coisa, no verso 21, é este poder divino. Que poder é esse? O poder de ressuscitar mortos. Da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e dá vida, o Filho dá vida a quem quer. Isso é algo que ninguém poderia afirmar na época de Jesus e nem na nossa época, por mais que realize milagres, por mais que seja pessoa santa, irrepreensível, não, dar vida, porque tem vida. E essa é uma outra reivindicação que Jesus faz a respeito de si no verso 26, como um prolongamento desse argumento. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E que concessão é essa? A concessão eterna. Desde a eternidade o Filho tem vida em si mesmo, e por ter vida em si mesmo, ele pode dar vida a quem ele quer. Ele pode dar vida inclusive a quem está morto. Ele ressuscita os mortos. E um último argumento para Jesus mostrar a sua filiação única é que Deus confiou ao Filho o julgamento final. Uma prerrogativa muito clara de Deus no Antigo Testamento. Os judeus sabiam disso. E o que Jesus diz a respeito de si? Verso 22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Por quê? Porque o julgamento do Pai é o mesmo do Filho. As suas vontades concorrem, as suas vontades são a mesma vontade.
para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Jesus se coloca como alguém digno de adoração, tal qual o Pai é digno de adoração. Por isso os judeus queriam matá-lo. E ao final, Jesus continua desembrulhando para nós o julgamento a partir do verso 28. Então, meus irmãos, nós temos aqui, de maneira muito simples, muito clara, Jesus dizendo de si mesmo: eu sou filho de Deus, mas um filho único, um filho diferente. Não como os outros são filhos, mas eu sou um filho de Deus, ou unigênito de Deus, porque eu sou igual a Deus. Jesus, sim, reivindicou divindade e uma filiação que nenhum de nós tem. Daí o grande erro daquele teólogo islâmico, não considerar que sim, Jesus disse de si mesmo: eu sou Deus de Deus, eu sou tal qual o Pai, eu faço o que o Pai faz e faço exatamente o que o Pai faz. Eu julgarei no lugar do Pai, porque eu sou igual ao Pai, nosso julgamento é o mesmo. Eu dou vida como o Pai dá vida, porque eu tenho vida em mim mesmo, tal qual Deus é eterno e tem vida em si mesmo. Quer coisa mais clara do que essa? Quer reivindicação mais clara do que essa? Não é à toa que ele foi acusado de blasfêmia. Se você lembra do julgamento de Jesus, qual foi a cartada final ali do sumo sacerdote? Diga de uma vez: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? O que Jesus responde? Eu sou. Pronto, está feito, acabou o processo. Blasfêmia. E a pergunta é: como que Jesus nunca reivindicou ser filho de Deus? Está aqui, ele foi morto por isso. Morto por isso. Eu sei por que os islâmicos não consideram essas coisas, é óbvio, né, irmãos? É óbvio. E curiosamente, o Alcorão fala muito mais sobre Jesus do que sobre Maomé ou qualquer outro personagem. Jesus é o personagem de maior referência no livro sagrado dos muçulmanos. Mas se ele for Deus, todo o seu sistema cai. Todos os seus pilares, todo o seu credo, toda essa história de revelação do anjo Gabriel para Maomé na caverna, tudo isso cai por terra e eles vão ter que confessar que só existe um Deus, que veio em forma humana, seu nome é Jesus. Mas a maravilha do Evangelho não para aqui, né? Porque esse único Filho se fez um de nós para nos tornar filhos por adoção. Nós éramos filhos da ira, filhos do diabo, mas agora somos filhos de Deus. Então, crianças, você pode escrever agora outros bonequinhos de mãos dadas no final e vai escrever assim: Ele veio nos tornar filhos de Deus. Sobre isso, eu quero terminar com um trecho do autor aos Hebreus. Ouça a palavra de Deus. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Nós fomos feitos filhos de Deus, irmãos de Cristo e co-herdeiros com Ele. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembléia te louvarei. E também nele porei minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, eu e você, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, carne e sangue, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Essa foi a obra do Filho de Deus, que nos faz filhos de Deus, seus irmãos e co-herdeiros
de Deus Pai. Oremos. Sim, Senhor, nós afirmamos que Jesus é o único Filho de Deus, o unigênito do Pai. Deus, como o Pai é Deus, como o Espírito é Deus. E adoramos, sim, a este Jesus que veio andar entre nós, que teve alma humana, corpo humano, sangrou, sofreu como um ser humano. Nós adoramos a este Jesus. Nós adoramos a Jesus, aquele que um dia voltará para julgar o mundo conforme a vontade eterna do Deus Trino. Nós adoramos, amamos e seguimos Jesus, o Cristo, o ungido, o Senhor, o Filho do homem, divino, humano, a pedra angular sobre a qual nossa fé, nossa vida é edificada. E fazemos isso, Senhor, diante de tantos outros deuses falsos, autoridades, reis, não importa. Fazemos isso de coração, confessamos Jesus, adoramos Jesus e exclusivamente Jesus. Ó Deus, que esta verdade encha o nosso coração neste Natal. Não estamos celebrando mais não estamos celebrando um mártir, não estamos celebrando alguém de boa vontade, não estamos celebrando apenas um homem caridoso, mas estamos celebrando o próprio Deus. Estamos celebrando o único e verdadeiro Filho. Que assim seja, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém e amém.